Olá pessoal, chegamos a mais um episódio aqui do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Eduardo Starling, e esse tema de hoje ele vai arredondar alguns assuntos que a gente já discutiu. Vamos falar sobre algas, que é o pesadelo não só de quem tem plantado. Quase todo mundo no aquarismo tem algum problema com alga, e a ponto de justificar fazer um episódio sobre algas. Eu acho que é uma coisa que é muito procurada, tanto em vídeos de aquarismo quanto em sites de aquarismo, tem vários artigos. Assim, não é um tema fácil, tá? Eu demorei um tempo até para me dispor a falar sobre isso, tá? Não é um tema fácil. Desde já que agradeço ao Robson Fonseca da Base Flora, que me deu vários toques para conduzir essa pauta, se dispôs a conversar comigo, só que o fim de semana foi enroladíssimo, não consegui conversar, estou meio que exprimido pela gravação, mas assim, eu acho que eu consegui pegar a maior parte. Aí, Robson, se eu tiver falado alguma besteira, dá aquele puxão de orelha pelo WhatsApp que eu me retrato aqui, newsletter, o que seja. É um tema que não é fácil, mas também não é esse bicho de 7 cabeças, entendeu? Eu acho que vale a gente tentar entender junto essa questão das algas, porque posso não resolver, mas eu vou ajudar, eu tenho certeza que eu vou ajudar a galera a entender o que está acontecendo para quem tem efetivamente problemas de algas, tá? Lembrando mais uma vez que a temporada está chegando naquela reta final, eu tenho mais alguns programas aqui previstos, alguns eu vou ter que estudar de verdade, especialmente de ciclídeo africano. Ciclídeo africano eu vou ter que dar uma pesquisada. Eu queria até separar por lago, né? Mas acho que vai ser complicado, né? Enfim, falar de biótopo nesse momento é complicado. Senão eu vou ficar no oeste da África, vou falar de Tetra do Congo e Cribense, e aí, é roubar no jogo, né? Não é isso que o pessoal quer ouvir. Mas enfim, tem isso, tem alguns grupos de peixe para falar sobre, aqueles episódios em detalhe, igual eu fiz ano passado, igual eu fiz o do Paulistinha, né? Tem a entrevista para sair, se Deus quiser. O problema é basicamente meu de conseguir horário, mas eu consegui, eu acho que eu vou conseguir gravar essa entrevista, tá? Com o lojista aqui do Rio. E eu acho que vai ser um papo legal para você entender qual o lado do lojista na história. Eu acho que é importante, a gente precisa entender todas as partes aqui. E newsletter segue enquanto tiver assunto, vamos tocando e para a temporada que vem, em algum momento eu vou lançar a braba, como o pessoal fala hoje em dia, para te levantar temas para fazer. Se não tiver tempo também, a gente faz passado, a gente inventa alguma coisa para falar. Se não tiver que falar também, eu prefiro ser o cara que tem algo a dizer do que o cara que tem que dizer algo, né? Enfim. Então, gente, é isso. Mais uma vez agradecer aqui a audiência, agradecer o pessoal que acompanha na newsletter também. O Ângelo, que deu um toque aqui para mim, pô, cara, por que você não põe mais fotos e tal? E aí eu aproveito para falar para todo mundo, mais gente pode ter essa dúvida. Eu não consigo botar muita imagem na newsletter, porque como é uma coisa que vai para as caixas de correio, acaba que ele não consegue anexar, fica muito pesado, o e-mail fica pesado. E aí na hora que eu vou tentar, eu cheguei a montar uma newsletter com muita foto e a plataforma brecou. Eu tenho que pensar uma forma de fazer isso. E aí, enquanto isso, eu vou quebrando o galho com o Instagram, com uma outra foto que eu puder colocar, entendeu? É o que dá pra fazer por enquanto, dentro do tempo que eu tenho disponível também, entendeu? Pena que a plataforma... Eu acho que ele é nem tanto limite da plataforma não, tá, Ângelo? Até eu acho que a plataforma faz isso porque é limite de caixa postal, porque tem pessoas que tem caixa postal que se chegar uma mensagem muito carregada, a pessoa não recebe mais nada, né? E-mail é um formato antigo, em termos de tudo, né? É isso, eu vou ver o que dá pra fazer, mas assim, eu gostei do seu toque, primeiro para sentir que tem alguém lendo, né? E segundo que é uma coisa que eu realmente queria fazer e eu vou tentar fazer de uma forma que não pese. Vamos ver como é que eu consigo aí. Então vamos falar um pouco agora de algas, tá? Senta aí que lá vem a pauta. Falando agora sobre algas, né? A gente estuda a alga no aquarismo quase sempre porque ela é um estorvo, né? Salvo algumas exceções onde a alga é bem vista, especialmente o pessoal de marinho, né? O pessoal de marinho, dependendo do tipo de alga, até gostaria, né? Mas no aquário de água doce, que é o nosso caso aqui, a alga
quase sempre salvo raríssimas exceções, se você usa aquela água verde para dar palivino, alguma coisa assim, a alga é um estorvo. Né? E a gente vai tentar agora entrar mais a fundo em como que lidar com esse estorvo. Né? O principal assim, os aquaristas de modo geral, eles gostam de algumas soluções mágicas para tudo. E para alga, o que o pessoal costuma fazer? E aí não só quem tem plantado, tá? O pessoal que tem aquário só de peixe também, tipo, quem tem jumbo, quem tem aquário só de disco, etc e tal, tem problema com alga igualzinho, tá? Vamos primeiro entender, assim, as pessoas tentam uma solução mágica, mas a gente tem que entender primeiro como é que ela surge ali. Então, a alga é um vegetal, um organismo vegetal, às vezes unicelular, às vezes multicelular, mas de constituição simples, que está presente na água, não tem como. Então, ele não aparece, tal, ele está presente ali. Ele é o fitoplâncton e ele tem uma função, inclusive, naquela cadeia ali. Né? Tem uma função ali, naquele ciclo de nitrogênio que eu já falei algumas vezes. Esse fitoplâncton vai se beneficiar dos nitratos ali, ele vai absorver. Só que assim, se você tem um plantado, o fitoplâncton que vai aproveitar não só são as algas, como também as plantas. Então, você vai ter as plantas vão estar atuando na absorção daqueles nitratos, dos nitrogenados ali, vai se complementar com outras coisas, e as algas também. O aquarista, nesses casos, tem que fazer sempre que as plantas ganhem a queda de braço das algas. Elas sempre prevaleçam. A galera que tem aquário só de peixe, não. Você tem que evitar ao máximo essa existência, o aparecimento das algas. Então, assim, como é que a gente, em relação à alga, aparece ou prospera, ou que seja, como é que a gente tem que entender? Que elas têm as mesmas necessidades das plantas. E aqui, essa explicação é principalmente para o pessoal que não tem plantado, porque eu com certeza nos episódios que eu abordei tema plantado eu falei disso. Vou repetir, mais pensando nesse pessoal que não tem um aquário com planta e que de repente não ouviu. Né? Basicamente, as algas, assim como as plantas, o que elas precisam para poder viver e se multiplicar, prosperar? Elas precisam de luz, precisam de nutriente e precisam de gás carbônico, porque elas fazem fotossíntese e tal. Então precisa dessas três coisas. Se elas estão aparecendo ali, é porque ela tem essas três coisas disponíveis em abundância, de forma que ela se multiplica. Tá? Então, qualquer tratativa de lidar com alga, a gente tem que ter esse tripé em mente, né? Antes de mais nada. Né? Então, pegando agora o caso do pessoal voltando para o pessoal do plantado. Tá? O pessoal do plantado colocou lá as plantas, ciclou o aquário e começa a surgir alga, tá? Eu não vou entrar aqui nos tipos de algas ainda, tá? Daqui a pouco eu falo rapidinho sobre os tipos de alga. Então, como é que que eu sei, por que de repente, no caso de uma ciclagem, começa a aparecer alga? Porque eu tenho uma quantidade de nutrientes surgindo ali, então, ou seja, eu botei o aquário para ciclar, então se tem algum tipo de matéria orgânica ali, e aí ela tem um pico de amônia, porque você tem bactérias só para fazer aquela decomposição, você tem aquele pico de amônia. E aí começam a se multiplicar as bactérias que transformam a amônia em nitrito, você tem aquele pico de nitrito. Aí começam a multiplicar as bactérias que convertem em nitrato, aí o nitrito baixo tem um pico de nitrato. E esse nitrato disponível, então, ele começa a propiciar a multiplicação das algas ali. Ainda mais se você ligar o aquário e tal. Ah, mas eu botei planta, como é que faz? Eu já falei isso no de plantado, mas eu vou repetir. Normalmente, as plantas demoram um tempo para se adaptar ao meio aquático, especialmente porque tem muita planta que a gente compra que elas são cultivadas na forma imersa, fora d'água, e quando você coloca no aquário, ela tem que se adaptar à forma submersa. Né? Então, por isso, no primeiro momento, como a alga é um organismo simples, ele apareceu o nutriente ali, ela já começa a se multiplicar, já começa a absorver ali. E aí, aos poucos, no processo de adaptação, as plantas vão começando a se desenvolver e vão começando a absorver aquilo. E até que em determinado momento, as plantas são vegetais mais complexos, começa a se aproveitar melhor daquilo ali, você vai propiciando aquilo, e ela começa a ganhar essa queda de braço das algas. E é por isso que nos aquários ciclados você tem aquelas alguinhas marrons aparecendo, que são as primeiras que aparecem, que são as mais simples, são as diatomáceas. Tá?
E aí, em um dado momento, as plantas começam, o aquário começa a estabilizar a ciclagem, as diatomáceas vão baixando. É bem início de ciclagem isso. E aí você equilibra mais ou menos. Então, beleza, tranquilo, é isso aí. E aí, entendendo, então a gente entende isso, que a gente tem esse tripé, gás carbônico, nutriente e iluminação, eles tanto propiciam o crescimento das plantas quanto o crescimento das algas. E o surto das algas? Como é que é o surto das algas? A mais simples do que possa parecer alguma das coisas está muito disponível para as algas, de forma que as algas começam a ganhar essa queda de braço das plantas. Tá? O que eu normalmente faço? E geralmente quando o pessoal me pergunta, eu falo isso também. Então, galera que me acompanha aqui no WhatsApp, sempre que o pessoal fala, tô com um problema aqui e tal, eu já tendo a começar por esse fator. Primeiro fator que eu pergunto no caso desse, que é o mais fácil da gente errar a mão, luz, tá? Muitas vezes você tem um aquário, o aquário de repente é num ambiente na casa que você quer mostrar para as pessoas e a gente tende a acender a luz mais tempo do que precisa, tá? Eu não, assim, conheço vários casos, as pessoas deixam a luz ligada 10 horas por dia. E aí, nesses casos, é muita iluminação para as plantas. As plantas não trabalham nesse tempo todo ali em plena carga e tal. Então, em determinado momento, as algas começam a prevalecer e elas começam a ganhar essa queda de braço, tá, das plantas. Tá? Então, assim, na minha experiência, não sei explicar para vocês o porquê disso, tá? Eu acho que tem, de repente, alguém mais especialista. E aí, o Robson, se você quiser depois fazer uma parte, eu publico isso no newsletter da semana que vem, tá? Em algum momento, as algas começam a ganhar essa queda de braço. Então, o que eu falo para essas pessoas? Quando eu detecto esse problema de luz, tá? A primeira coisa que eu falo olhe seu fotoperíodo. Num aquário plantado, o ideal é na casa de 7 a 8 horas de luz por dia. E aí é óbvio que você tem algumas outras questões do tipo se a intensidade dessa luz, se está forte demais ou não, e se o aquário está perto da janela, porque a luz do sol aí é roubar no jogo. Para as algas é ótimo, porque a luz bate a claridade ali e as algas deitam e enrolam ali. Em termos de fonte para poder se multiplicar, tá? Só que assim, lembrando, é um tripé, então não é só luz. Então não adianta perguntar, porque às vezes você fala o seguinte: não, diminui a luz, mas eu continuo com alga, porque não é só luz, né? O segundo ponto que a gente tem é questão de gás carbônico, tá? Normalmente eu não abordo tema gás carbônico, porque assim, eu não tenho experiência com um aquário com injeção de gás carbônico ainda. Pretendo ter um dia algum aquário com gás carbônico. E são outras questões aí também. O gás carbônico, dentro do que eu leio, ele na verdade ele só potencializa outros problemas. Então eu não tento perguntar gás carbônico. E até porque, sinceramente, eu não sei se eu saberia dizer, resolver. Mas, intuitivamente, eu diria o seguinte: olha, se você injeta gás carbônico, vê quantas bolhas, vai no conta bolhas, para ver quanto que está passando lá para a água, quanto que está sendo misturado, para ver se não está botando demais. E aí você está causando desequilíbrio aí. É mais aquela questão do equilíbrio que eu falei. E o terceiro ponto é o ponto dos nutrientes. E aí é um dos principais erros das pessoas. Tem muita gente que fala assim: não coloca fertilização não, senão você vai ter uma explosão de algas. Isso é verdade em termos, tá? Porque você também precisa dar o suficiente para que as plantas possam sobreviver e ganhar essa queda de braço. Então, em muitos casos, quando o aquarista está fazendo a fertilização, embora às vezes possa estar fazendo errado, e resolve cortar, você, em vez de você resolver o problema, você está piorando, porque as plantas já estão perdendo aquela queda de braço para as algas, e você está só melhorando para o lado das algas quando você corta os nutrientes, porque as algas precisam de menos para viver, para se multiplicar. Então você tem que tomar muito cuidado com essa questão de cortar os nutrientes. O que eu aprendi empiricamente, conversando aqui e ali, assim, os principais nutrientes, que são os macro, que o pessoal, especialmente o pessoal do Low-Tech coloca, nitrogênio, potássio e
fosfatos, tá? Fosfatos fósforo e nitrogênio já estão presentes, são subprodutos do ciclo de nitrogênio. São os fosfatos e nitratos que ficam na água ali, tá? Então eles não são tão importantes adicionar assim quanto, por exemplo, é o potássio. O potássio é muito importante, tá? Então, embora as pessoas tentam falar assim, não, coloca um NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, nitrato e fosfato já tem na água pra caramba por conta da população de peixe, aquele tipo de coisa. Então, o que eu dou mais ênfase aqui é adicionar potássio. Às vezes eu ponho NPK também, mas assim, o que eu dou mais ênfase aqui é colocar potássio, tá? Que aí você consegue dar essa forçada para as plantas. Mas no geral, você está botando NPK, o que quer que seja, tem uma explosão de alga e você quer reduzir, não corte o fertilizante, diminui pela metade que seja, mas não corte, senão você está piorando o problema aí da queda de braço entre eles ali. Então assim, aí eu aproveitando até eu vou até botar esse link aqui na descrição, que o Robson escreveu um artigo bem bacana no site da Baseflora, falando de como que a gente tem que fazer no caso de um surto de algas, né? Primeira coisa é a questão do gás carbônico, e o gás carbônico, para quem faz injeção, tende a ajudar as plantas mais do que atrapalhar, tá? Verificar a iluminação, a força e quanto tempo que você deixa ligado. Aumentar as TPAs, porque às vezes essa questão de ter muito nutriente é por conta da pessoa não faz troca parcial e vai acumulando aqueles fosfatos, aqueles nitratos ali na água, então a TPA vai te ajudar também. E fazer a manutenção do aquário de um modo geral, tirar os restos, etc e tal. Ração, tudo isso aí vai acumulando coisa que você propicia o aumento das algas, que é o tripé dos nutrientes aí, tá? Agora, a questão importante, tem duas questões importantes para eu falar aqui, tá? Desculpa se essa pauta está um pouco descoordenada. Isso aqui, algas do modo normal, as algas, entre aspas, normais. Não estou falando de cianobactéria. Cianobactéria, que é muitas vezes confundido com alga, é um organismo. Ele é um meio termo, tá, gente? Que a gente aprende biologia na escola de um jeito todo separadinho, depois a gente vê que não é tão separadinho assim. É um organismo, na verdade é uma bactéria, mas que também faz fotossíntese. Ele é um meio termo entre vegetal e animal. É uma coisa meio doida, tá? E aí os biólogos vão puxar minha orelha, paciência. É assim que eu consigo explicar. E a cianobactéria, ela se aproveita das mesmas questões das algas, se multiplica com muita matéria orgânica, questão de iluminação e tal, mas principalmente em zonas de baixa circulação de alga. E é um saco para combater. Eu tive problema com isso. Tem o Victor, que lá do nosso grupo também teve uma batalha com cianobactéria no aquário dele. É um saco. E aí você tem que fazer questão de manutenção. Às vezes tem gente que entra com antibiótico no aquário. Cianobactéria é um capítulo à parte, tá? Se alguém quiser, a gente na época que o Victor estava com esse problema, a gente pesquisou junto e chegamos no artigo. Ele seguiu um passo a passo lá e eu acho que ele conseguiu. E aí eu vou colocar isso. Se eu achar tempo aqui, eu coloco aqui na descrição aqui para vocês darem uma lida. Se não, no mais tardar na newsletter da semana que vem eu coloco isso, tá? Mas cianobactéria é um porre mesmo. Então assim, em termos de alga, para quem tem plantado é isso. E para quem não tem plantado, não, mas eu tenho um aquário só de peixe, eu tenho problema com alga, tá? E aí você tem umas balas de prata aí que tem que tomar cuidado. As pessoas falam muito do UV, tá? O UV, ultravioleta, para poder funcionar para a questão de alga, ele tem que ter uma câmara em que a água demora um certo tempo. Então, se a vazão for muito grande, ele não vai servir para nada. Você vai ligar aquela lâmpada ali, não vai servir para nada. Ajuda a reduzir, mas não ajuda a eliminar as algas. Aí você tem que investir numa coisa específica. Mas assim, eu tinha isso no canister Samsung, eu tinha a sensação que eu tinha que por um tempo resolvia, tá? Depois de tempo você tem que trocar aquela lâmpada, mas atenção à vazão, porque se a vazão for muito grande, ele não vai servir para nada. A água tem que demorar um certo tempo sendo exposta àquela luz ultravioleta para poder realmente matar os esporos e você ter aquela água limpinha, tá? Tem gente que fala de ozônio. Eu não tenho experiência com ozônio.
E eu já vi vários casos, vários relatos, a pessoa quis fazer injeção de ozônio para controlar a alga e matou tudo. Então, eu não tenho conhecimento para poder falar sobre ozônio. Eu sei que tem gente que faz, aí procurem conhecimento, pesquisem. Eu, infelizmente, não posso ajudar a questão ao ozônio. No caso de pessoal com aquários sem plantas, o que eu posso dizer é: aumente as TPAs, veja o dimensionamento do filtro e diminua o fotoperíodo. E aí você consegue ver a questão de alga aí, se você está tendo algum tipo de problema, tá? Falar dessa questão geral, só falar das algas de modo geral, né? Quais são os principais tipos. Eu deixei isso para o final porque normalmente não é o que o pessoal está procurando, o pessoal está procurando mesmo como controlar. Os principais tipos tem aquela alga verde comum que nasce no vidro, né? Aquela filamentosa que dá do vidro, nasce nas plantas, e que você controla dessa forma que eu falei. Tem aquelas marrons, que são as diatomáceas, que são características de aquário em ciclagem, eles tendem a assumir. Tem as cianobactérias, que são aquela bactéria que faz fotossíntese, que é um porre, que eu vou catar aqui o artigo para colar. E tem a mais chata, tem aquela alga cabelo, né? Barba, sei lá como é que é o nome, que é uma filamentosa chata pra caramba, até um pouco fedorenta, que também pega. Geralmente você tem muito nitrato, muito matéria orgânica que ela aparece, e é ruim de combater. E a melhor forma de combater nesses casos é você tirar o excesso de alga e vir com uma seringa com água oxigenada e borrifando os lugares, que aí você vai vencendo ela. E a mais chata de todas, que é a alga peteca, que é aquela alga verde escura, quase preta, que é difícil até de você tirar com bucha. É uma praga, mas que assim, as pessoas têm N produtos. Eu já usei. Basicamente, eu tive problema de peteca aqui. Eu resolvi colocando carbono líquido todo dia, mas principalmente botando algum bicho que come ela. Eu coloquei aquele Flying Fox, é o comedor de algas chinês ou siamês, um dos dois. Acho que é o siamês, o chinês é outro. E resolveu, nunca mais tive problema de peteca não, tá? Mas valem as outras dicas também, de vocês reduzirem fotoperíodo e vem o manejo sanitário de vocês, aumentar a TPA, limpeza de filtro, que isso você pelo menos garante que elas não voltem, tá? Gente, desculpe se a pauta ficou um pouco esquisita, né? Eu preferi falar de como evitar primeiro antes de falar dos tipos, porque eu acho que isso era o mais importante mesmo nessa questão de algas aqui. Tá? Quem tiver dúvidas aí, manda pergunta, entra no site aqui, você pode deixar na própria postagem do episódio, pode mandar e-mail também, e a gente de repente tenta amarrar isso lá na newsletter, ou então se for o caso a gente até grava uma segunda parte aí. O Robson se ofereceu para dar umas dicas, de repente eu arrasto ele para falar um pouquinho, sei lá. Pô, coitado do Robson, não tem tempo, mas enfim, a gente dá um jeito, mas pelo menos para dar uma luz aqui nesse tema de algas aí. Vamos agora para as considerações finais. Então, pessoal, aqui eu acho que deu o principal recado da questão de algas eu passei, tá? É claro que puxo uma sardinha pro pessoal de plantado, que é onde eu estou inserido, mas lembrando também aquela questão do pessoal que tem só um aquário fish only, que não tem muito mistério, né? Que é simplesmente você tem que cortar a luz e nutrientes. Eu esqueci de falar no episódio, e aí foi meio corrido, né? Porque eu tô meio desprimido de tempo. Eu esqueci de falar que existe no mercado uns produtos anti-algas, tá? Tem um monte de produto aí que você pinga o anti-algas e eu não sou fã. Primeiro porque eu tenho invertebrado no aquário. Eu tenho um camarão fantasma, o tipo de aquário que eu tenho, eu não abro mão do camarão fantasma. E no caso do meu cubinho aqui, eu tenho neocaridina e tenho caramujo. Então eu não abro mão deles, então óbvio. Todos esses produtos que algae killer da vida afetam esses bichos, tá? Então eu não recomendo. Eu sei que tem outras fórmulas por aí,
Mas onde normalmente eu consigo lidar bem é nisso que eu falei com vocês, fazer as plantas ganharem a queda de braço das algas. O pessoal, eu acho que o pessoal aí que tem aquário só de peixe, talvez tenha alguma boa dica de um produto Algae Killer aí. Eu até pesquisei aqui, tem vários, PowerFert tem, Labicon tem, lá fora a Azul tem uma porrada de produto aí, a API tem um produto de alga. Eles falam que esses produtos não servem se você tiver invertebrado, se tiver camarão, caramujo, eles falam isso nas bulas. Para quem tem só peixe, eu acho que vale experimentar. Eu não tenho experiência, mas vale experimentar. Eu fiz aqui um tempo atrás, na época que eu não tinha camarão, hoje em dia eu prefiro fazer desse meu jeito aqui. Acho que vale, mas lembrando que assim, você não vai ter uma bala de prata para resolver negócio de alga. Por exemplo, o aquário principal agora, ele está com água ligeiramente verde, sinal de que tem alguma coisa ali que tá propiciando alga. Eu acho que é porque eu não estou fazendo TPA suficiente, porque por conta de tempo, estou fazendo menos do que eu deveria, mas eu estou conseguindo conviver com isso numa boa, tá? Então fica só esse alerta aí para vocês, né? Que eu acho que dependendo do aquário de vocês vale a pena tentar. Conversa com quem você compra os produtos, vê o que eles usam. Um desses Algae Killer aí foi até o Joãozinho lá da Aquário Hobby do centro que me indicou. Na época eu usei e resolveu, mas para hoje em dia acho que não faz sentido eu ter, por conta dessa questão aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, correções, mandem aqui pra gente por e-mail ou mandem no comentário do episódio, mandem no WhatsApp e a gente vê a melhor forma de trazer esse conteúdo para cá. Um abraço para vocês. Daqui a uma semana newsletter, daqui a 15 dias episódio e qualquer coisa esbarramos pelas redes aí. Grande abraço para todos.